Qual é o maior problema da humanidade? O maior problema da humanidade é que as pessoas não pensam. Elas apenas refletem. E qual a diferença entre pensar e refletir? É isso aqui. Pensar requer escolha, requer sair da caixa. Refletir é como se fosse... Isso aqui é um plástico, não é um espelho, mas ele reflete. Então a ideia aqui é o seguinte: ele reflete uma ideia, ele reflete aquilo que está no fundo do seu coração. Provérbios 23:7. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. E a maioria das pessoas tem várias informações que foram colocadas aqui que não escolheu. Estão refletindo isso na vida, estão vivendo a partir desse reflexo. Ou seja, não pensam fora da caixa para sair desse automatismo. Esse é o maior problema da humanidade. E isso gera um monte de questões, né? Isso faz com que as pessoas estejam totalmente perdidas, não sabem para onde estão indo, não sabe para onde ir, porque não sabe para onde está indo, e não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, e nem como mudar de direção. Porque as pessoas não sabem se o caminho que elas estão seguindo está certo ou errado. Então, comenta aí se você sente isso. Você sente meio que... Você está meio que na dúvida. Comenta aí se você se sente perdido, se você sente dúvida. Estou fazendo certo? Estou no caminho certo? Estou indo para onde eu deveria? Estou vivendo o meu propósito de vida? Não estou? Será que eu estou fazendo o que deveria fazer? O que é que eu tenho que fazer? Comenta aí se você se sente perdido, se você não sabe para onde está indo, se você não entende o que é a vida, o que você está fazendo aqui, tá? Você não sabe se você está fazendo algo que está certo ou está errado. E é aqui que vem o grande problema. A causa disso tudo é que as pessoas elas estão vivendo através do falso eu. Elas não sabem sua própria identidade. Lembra que eu falei que eu sou um ser espiritual que vive e comanda um esqueleto coberto de carne, que vive numa rocha, que gira no espaço a 1.666 km por hora e que vive em volta de uma bola de fogo na distância perfeita, né? A maioria das pessoas acham que são seu corpo, que são os seus pensamentos, que são seus paradigmas, suas crenças, suas certezas. Acha que são isso, aquelas ideias, aquela voz na sua cabeça. Você acha que é isso, mas isso não é você. Isso são apenas reflexos de tudo que você viu, ouviu e sentiu repetidamente durante toda a sua vida, e isso está refletindo. Então as pessoas elas estão dentro de uma identidade errônea de vítima. Estão cheias de crenças limitantes, ou seja, certezas que limitam elas a terem a vida que elas escolhem. Então elas vivem através desse falso eu e aí não criam a sua realidade. Porque entenda, você é imagem e semelhança do ser mais poderoso do mundo, o que? O Criador. E por ser imagem e semelhança do Criador, você pode fazer uma coisa que só Deus pode, que é criar um outro ser humano à sua imagem e semelhança. Se você pode criar um ser humano, que é a tecnologia mais sensacional que só Deus pode fazer, o que você não pode fazer? Aquilo que você acredita que não pode. Porque todo o resto que existe na vida, que existe na Terra, olha só essa bola de pedra que flutua no espaço aí, que a gente chama de Terra, foi criado por nós. Nós chegamos aqui, tinha pedra, mato, água e bichinho. Todo o resto foi criado por nós. Então, quando você está na vítima, quando você está no falso eu, você não consegue criar nada, nem sua própria vida. Você acha que a vida vai acontecer, que alguém vai vir te salvar e que algo vai mudar. Não vai mudar. A sua vida vai continuar do mesmo jeito, porque você não entendeu a sua identidade. Você está ainda no vitimismo, você está no saquequé, que eu explico, né, no meu livro, Os Segredos da Vida, as regras do jogo. Se você ainda não tem esse livro, você tem que entender como as regras do jogo funcionam, como as leis do universo funcionam. Sabe o que quer? É que ninguém me ajuda. Sabe o que quer? É que a vida é muito difícil. Sabe o que quer? É que enriquecer, nossa, é muito difícil. Sabe o que quer? Emagrecer é muito difícil. Sabe o que quer? Ter um relacionamento decente é muito difícil. Porque os homens são todos iguais, porque os homens não prestam, porque as coisas... Você já notou que tudo está do lado de fora? Você não tem responsabilidade nenhuma. É aí que está o vitimismo. É aí que você tem que acordar para entender que você é imagem e semelhança de Deus, do ser mais poderoso do mundo. Ou seja, você não é vítima nenhuma, você é um ser maravilhoso que tem que entender, viver a partir deste eu verdadeiro. Você tem que sair da Matrix, você tem que sair da caixa, você tem que sair desse falso eu. E para isso, obviamente, não vai acontecer do nada, né? Pelas pessoas estarem vivendo como vítimas, elas estão cheias de crenças limitantes, de padrões que foram colocadas. Vive através desse falso eu, gerando a sua realidade, ou seja, a sua vida física, em cima de padrões passados de outras pessoas. E isso gera cada vez mais medos,
ansiedade, procrastinação. Quem aí tem medo de tudo, tem medo de arriscar, medo de fazer, medo de sair, medo de continuar, medo de arriscar, medo de tentar algo novo? Está sempre com uma ansiedade, ou seja, com a cabeça lá no futuro, imaginando uma possibilidade negativa fantasiada pela mente no futuro com base no seu passado. E por você gerar um medo do futuro, daquilo que você deseja, por quê? Porque você sabe que suas atitudes não são congruentes àquilo que você deseja. Então, automaticamente, o seu resultado não vai ser esse, vai ser outro. Então, você gera uma ansiedade que é o medo daquilo que eu anseio. Porque eu sei que aquilo que eu anseio não vai chegar. Então, eu fico tendo adrenalina e libero cortisol no meu corpo, achando que eu não vou conseguir. Só que a sua mente não sabe o que é futuro, o que é passado, isso acontece no agora, como se já estivesse acontecendo. E automaticamente você entra num ciclo de procrastinação. O que é procrastinação? Empurrar com a barriga. Eu vou fazer uma outra coisa que não deveria estar fazendo, mas eu sei que deveria estar fazendo algo que geraria prazer, saúde, relacionamento, dinheiro, mas não faço porque estou fazendo uma outra coisa, percebo que estou fazendo, sei que tinha que estar fazendo outra coisa, mas não consigo fazer a outra coisa porque a minha mente me domina. Comente aí se você vive esse ciclo vicioso. Eu sei exatamente como isso acontece, porque eu já vivi. Passei a maior parte da minha vida vivendo num ciclo vicioso de procrastinação. Eu era mestre em procrastinar e começar coisas e não terminar absolutamente nada. E, naturalmente, você não tem uma saúde incrível, você não tem um relacionamento incrível, você não prospera financeiramente e, com isso, você está sempre sofrendo e reclamando da vida. Você conhece alguém que é assim? Caso você esteja vivendo isso, entenda que a grande questão é que a culpa não é sua, e sim do sistema que programou você para ficar assim, tá? Você viu, ouviu e sentiu. Você teve experiências durante toda a sua vida. Essas informações são colocadas no seu subconsciente através de repetição ou impacto emocional e você vai refletindo isso na sua vida sem pensar. Só que agora, como adulto, você tem a responsabilidade de mudar isso ou continuar com a vida que você está. Caso você continue da mesma forma, entenda que a riqueza, ela não acontece. A saúde não acontece. O relacionamento maravilhoso não acontece. Tá? Essas coisas são criadas por nós porque somos criadores da nossa realidade. E se você não criar uma vida diferente, você vai viver a mesma vida para sempre. A mesma coisa. Ou seja, esse ciclo vicioso vai se permanecer até o final da vida, né? Ou vai piorar. E aí, quando você chegar no final da sua vida e chegar lá de frente para Deus e Ele vai te perguntar, e aí? O que você fez com a vida inteira que eu te dei? E você vai dizer, procrastinei horrores, comi bastante porcaria, o que naturalmente destruiu a minha saúde e fez com que durasse menos a minha vida, porque eu não cuidei da máquina que eu habito, né, que eu habitava, o corpo que eu ganhei, eu não cuidei porque eu comi um monte de lixo, coloquei um monte de lixo para dentro de mim, porque eu falava para mim mesmo, hoje é dia do lixo, né? Ou seja, eu sou uma lixeira, por isso eu tenho que comer lixo. Não faz sentido algum. Acabou com a saúde, meu relacionamento. Briguei horrores até o final da vida, ou fiquei sozinho porque ninguém me suportava, né? E porque eu não quis mudar. Eu achei que eu era uma árvore e não busquei ajuda de nada nem de ninguém para me transformar numa outra pessoa, para que eu parasse de sofrer, para que eu parasse de fazer as outras pessoas sofrerem, parasse de ter uma vida financeira, né, na falência. Passei aperto a vida inteira, morri e ainda deixei dívida para os parentes. Será que é isso que você vai falar para Deus quando você chegar no final da sua vida? A grande questão é que agora, nesse momento, você não está de frente para Deus, gerando esse desconforto e essa vergonha alheia aí, porque você não cuidou da sua vida. Você ainda tem muito tempo e você pode mudar completamente a sua vida agora, em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos. Você pode transformar e ficar milionário. 5 anos é um ótimo ano para você ficar milionário, tá? Em 6 meses você pode mudar completamente sua vida. Em 1 ano, você já começa nesse processo de riqueza. Em 2 anos, você já pode faturar talvez o seu primeiro meio ou o seu primeiro milhão. Em 5 anos, você já pode fazer 1 milhão ou múltiplos, tá? Porque aí você chega nessa consciência. Só que isso não vai acontecer do nada.
indomáveis.